Abertura em computação gráfica. Sequência de palavras em diversos idiomas e diferentes desenhos. Em uma grande placa retangular, lê-se em letras estilizadas. Como funciona aí? Eles têm a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes Marina países Campos, e apresentadora. culturas, viajar para inúmeros lugares com hospedagem garantida. Estamos falando dos tripulantes de cruzeiros. Mas fazer parte da tripulação de um navio exige dedicação e habilidade. Apesar dessa oportunidade única de viajar pelo mundo, eles precisam se acostumar com condições de trabalho bem diferentes. O Vinícius é vendedor de uma loja dentro de um cruzeiro e vai contar pra gente como funciona a vida de um tripulante. A animação de globo terrestre que gira partindo do Brasil até chegar a Miami, Estados Unidos. Bandeira estadunidense a tremular. O navio de cruzeiro navega no canal estreito que corta ilhotas. Faixa de areia que toca o mar azul à direita e à esquerda prédios baixos. Olá, me chamo Vinícius Oliveira, sou tripulante de navio. cruzeiro há quase 6 anos e atualmente eu sou embarcado no porto de Miami. Estamos a caminho de Cádiz, na Espanha. Navios de cruzeiro ancorados em fila num porto. Eu trabalhei mais ou menos por volta de uns 2 anos e meio, 3 anos como fotógrafo numa outra companhia. E então achei essa posição que estou hoje, vendedor. Eu sou vendedor nas lojas de duty free dentro do navio, mas eu sou especificamente especialista em beleza. Eu trabalho com perfumes, cosméticos, maquiagens e vendo tudo isso aqui dentro, assim como no aeroporto, só que dentro do navio. Dentro de um navio de cruzeiro existem vários tipos de cabine, cabines pequenas, médias e grandes para a tripulação, e tudo isso vai depender do seu nível de hierarquia dentro do navio. Eu sou parte dos staffs, ou seja, eu divido cabine com uma pessoa e tenho um banheiro exclusivo para mim dentro da minha cabine. Um outro exemplo também é o que? Se você for parte de uma gerência ou parte dos oficiais dentro do navio, você vai ter uma cabine só para você. A gente chama de cabine solo, que você não compartilha com ninguém, você não tem banheiro compartilhado, então você tem uma acomodação toda sua. A jornada de trabalho é longa, sim, você tem que se acostumar, porque aqui não temos tempo como final de semana, não temos feriados e coisas do tipo. Trabalhamos todos os dias, por 6 meses, 7, 8 meses, 9 meses, dependendo da posição. Mas como funciona a rotina de trabalho dentro do navio? Assim como eu falei, depende muito da posição. Por exemplo, a minha jornada de trabalho, ela começa por volta das 9 horas da manhã e termina às 11h30 da noite, meia-noite, depende do dia. Mas durante esse tempo, temos 1 hora de almoço e 2 horas para o jantar. Eu sou uma empresa terceirizada, então eu trabalho no shopping. No shopping, quando estamos parados em porto, não podemos abrir as lojas, porque senão temos que pagar uma multa em porto. Ou seja, só abrimos o shopping assim que estamos a algumas milhas náuticas do porto. O grande navio se afasta da costa. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é uma norma internacional que estabelece regras para o uso dos oceanos e seus recursos. É considerada a Constituição dos Mares e Oceanos. Ela estabelece a jurisdição e a soberania dos territórios marítimos e os requisitos e obrigações para a concessão de nacionalidade aplicável a uma embarcação e as normas do pavilhão. Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado e professor de Direito Marítimo da Marinha do Brasil, Renan Margalho. Doutor Renan, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. Vamos começar explicando o que é a norma do pavilhão e qual a principal legislação aplicada para essas questões relacionadas a navios. Bom, primeiro nós temos que entender o que é o pavilhão do navio. O pavilhão nada mais é do que o sinônimo da bandeira do navio. A bandeira que aquela embarcação está autorizada a arvorar. Essa regulamentação é definida pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, que define que cada Estado-nação, a qual me refiro, tem o poder de estabelecer os requisitos para arvorar a sua bandeira. E o navio que está autorizado a arvorar essa bandeira representa que tem a nacionalidade do seu pavilhão, a nacionalidade da sua bandeira. Ou seja, o navio que tem o pavilhão de determinado estado significa dizer que ele é o navio de nacionalidade desse mesmo Estado-nação.
Agora, essa mesma Convenção das Nações Unidas também diz que cada embarcação ela deve ser referida a apenas uma nacionalidade, né? Aí que a gente pode chegar à conclusão que o navio é a extensão também de um estado e as pessoas que estão a bordo desse navio estão sujeitas às leis daquela nacionalidade? O navio, ele é uma extensão parcial, uma extensão relativa do território da bandeira. Por que eu digo relativa? Porque existem várias zonas marítimas com graus de soberania diferentes. Então, quando o navio estiver navegando em locais, a exemplo do alto mar, ou em regiões que não tenham uma soberania absoluta desse estado de bandeira, do estado costeiro, perdão, o estado de bandeira vai ter a primazia dessa soberania, dessa jurisdição nessa embarcação, sendo considerada nesse momento uma extensão do território. Porém, a partir do momento que ela opera em um estado costeiro, em águas soberanas desse estado costeiro, e me refiro aqui ao mar territorial que vai de 0 a 12 milhas náuticas, ele também está sujeito à jurisdição civil e criminal desse estado costeiro. Civil, criminal, tributária, aduaneira, enfim. Então, todas as legislações que se aplicam em terra se aplicarão também a bordo dessa embarcação que está operando no mar territorial de um estado costeiro estrangeiro, diverso de sua bandeira. Vamos voltar ao cruzeiro onde o Vinícius está, porque agora ele vai contar um pouco sobre a rotina de trabalho dele e os direitos que tem como tripulante. Sequência de cenas aéreas por áreas de mar ou próximas à praia. Atualmente eu trabalho numa companhia americana. Vinícius Oliveira, tripulante de navio. Panameña. Isso significa que a gente segue todas as regras de legislação trabalhista do Panamá. Assim, a MLC. Mas no caso, o que seria a MLC? A MLC, ela é a Maritime Labour Convention, ou seja, a Convenção de Trabalho Marítimo. Ela foi sancionada em 2013 e entrou em vigor em 2014 no Panamá. Ela garante que os trabalhadores marítimos eles tenham dignidade no seu trabalho, respeito e que as companhias operem de forma respeitosa. Uma outra pergunta bem recorrente seriam sobre férias, contratos de trabalho e coisas do tipo e tempo de duração. Bom, eu trabalho para uma empresa terceirizada que oferece seus serviços a esta companhia que eu estou hoje. Então, eu trabalho por volta de 6 meses, podendo ser estendido até 8 meses. E após esse período, a gente tem as férias de 2 meses, podendo ser por volta de 3 meses às vezes. Tudo depende muito da rotação e do quanto de pessoas que eles têm esperando para tal posição para voltar a embarcar. Sobre as férias, durante o período das férias, nós recebemos um salário no primeiro mês, que no caso seria o salário de retenção que eles tiram dos outros meses e pagam para você quando você entra de férias. Então, durante os 6, 8 meses trabalhados, eles tiram uma parte do seu salário e depois eles te devolvem o salário completo assim que você chega em casa. Imprevistos dentro do navio sempre podem ocorrer. Tempestades podemos pegar, muito vento forte, tudo conta como uma experiência. Então, já teve sim períodos de passarmos por muita chuva, tempestade muito forte e o barco fica desse jeito assim, ó. E as coisas caírem dentro das cozinhas, dentro do restaurante. São todas experiências, mas nada muito pesado que eu tenha passado. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Como Funciona Aí, a TV Justiça por abrir todas essas portas para mim. É muito bacana poder contar um pouco da minha experiência, para que outras pessoas também saibam como funciona e tenham interesse, às vezes também, né, quem sabe, em trabalhar em navio de cruzeiro. Mas por aqui eu fico, eu agradeço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Vinheta Como Funciona Aí. Doutor Renan, as decisões judiciais têm aplicado as leis trabalhistas brasileiras aos tripulantes brasileiros que estão embarcados em navios estrangeiros, mas que estão navegando em área brasileira. Qual que tem sido o entendimento predominante? Os navios de cruzeiro que operam Renan Margalho, advogado Brasil, e professor de Direito Marítimo. podem ter a incidência da lei trabalhista brasileira para brasileiros contratados aqui no Brasil. Porém, os brasileiros contratados
para operar fora do Brasil em navios de bandeira estrangeira, em países estrangeiros, ele se aplicará a lei do pavilhão desse navio, de forma indiscutível. Entendi. Então, em resumo, a discussão se dá exclusivamente em navios de cruzeiro que trafegam aqui no território brasileiro. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Vinheta, estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta, voltamos a apresentar Como Funciona Aí. O Como Funciona Aí está de volta. Marina Campos, e apresentadora. O outro lado de quem está dentro dos navios, dos passageiros. Os chamados gigantes do mar têm teatros monumentais, academias de ginástica, cassinos, oferecem de tudo que se possa imaginar para os turistas. E não são poucos. Algumas embarcações têm capacidade para mais de 6.000 pessoas. O José e a Mara viajam tanto de navio que já virou o hobby do casal e também deu o apelido para o seu José, que passou a ser chamado de Zé do Navio. Animação de globo terrestre que gira partindo do Brasil até chegar a Los Angeles, Estados Unidos. No mastro de uma lancha a navegar no mar, tremula uma bandeira estadunidense. Ao fundo, uma cidade de prédios altos. Cena aérea mostra um navio de cruzeiro no mar. Sou José Mário Lamoso. José Mário Lamoso, motorista de aplicativo. Sou aposentado, motorista de aplicativo. Mais conhecido como Zé do Navio. Esse nome foi minha filha que criou o Instagram para mim divulgar minhas viagens. Sou Mara Kulaic. Mara Kulaic, aposentada. Sou aposentada e temos como hobby viajar pelo mundo. Já conhecemos mais de 40 países. Bom dia, pessoal! Sextou em Buenos Aires! Nossa viagem começou em Buenos Aires e agora estamos subindo pelo Pacífico, parando em algumas cidades em direção a Los Angeles. Normalmente compramos nossas viagens com um agente brasileiro, lá da Baixada Santista, e ocasionalmente algumas outras que fazem mais solo como exterior, compramos num site americano, talvez o maior site americano de vendas de cruzeiro do mundo, né? Ou pelo menos ele se dizia assim, que nos atende sempre muito bem. Sempre pesquisamos sobre as documentações necessárias para as nossas viagens, básico visto, vacina, e também recebemos a orientação dos nossos fornecedores sobre o que temos que providenciar para evitar contratempos. Alguns percalços sempre ocorrem nos cruzeiros. Uma parada em Porto Montt, não conseguimos descer porque chovia muito e estamos no navio, até preferimos ficar porque era um frio muito forte. E outro passeio que também foi cancelado foi nas geleiras do sul, entre Chile e Argentina. Primeiro porque as geleiras estavam mais reduzidas, aquecimento global tem diminuído o tamanho dessas geleiras. E segundo porque o mar estava muito agitado, mas sempre o comandante nos avisando que tomássemos cuidado, segurando nos corredores, evitando ficar em áreas abertas. Aliás, solicitavam para que não fôssemos para áreas abertas, porque o mar estava muito revolto. O maior navio de cruzeiro do mundo tem 365 metros de comprimento, 20 andares e capacidade para 7.600 passageiros. É 5 vezes maior que o Titanic. Tem o tamanho equivalente a 3 campos de futebol. Tem uma pista de patinação do gelo, shoppings, cúpula com uma cachoeira e um teatro, 7 piscinas, um parque e toboáguas. Vinheta Como Funciona Aí. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado e professor de Direito Marítimo da Marinha do Brasil, Renan Margalho. Doutor Renan, o cruzeiro tem a autonomia para mudar a rota em caso de problemas climáticos, como uma tempestade que a Mara estava contando?
E os turistas, eles precisam ser avisados antecipadamente e devem ser ressarcidos numa situação dessa? Marina, eles não só têm autonomia, como eles têm o dever. A primazia durante a navegação aquaviária é a segurança da navegação e, em navios de cruzeiro, a salvaguarda da vida humana. Então, o comandante, ele tem a autoridade, e não só a autoridade, mas o dever de primar pela segurança. Então, se ele julgar que naquele momento é mais seguro mudar a rota, mudar o itinerário, de repente pedir abrigo em um porto que não estava previsto, ou mesmo cancelar um destino que estava previsto, ele tem essa autonomia, ele tem essa autoridade, ele tem esse dever, sobretudo, se tiver relacionado com a questão da segurança e da salvaguarda da vida dos passageiros e dos tripulantes a bordo. E também prevalece o dever de informação. A todo momento, a tripulação tem que avisar, tem que informar o que está ocorrendo para os passageiros, posto que, se enquadrado aqui na legislação brasileira, eles são considerados consumidores e têm o dever à ampla informação. E, a não ser em casos enquadrados como caso fortuito e força maior, no caso, eventos naturais que não estavam previstos naquele momento do planejamento do itinerário, ou outros eventos que possam se enquadrar também como caso fortuito e força maior, que são considerados excludentes de responsabilidade civil, nos outros casos em que o navio ele mudar esse itinerário, ele mudar esse roteiro simplesmente por uma questão de conveniência, uma questão puramente comercial, vai se caracterizar o dever de reparar civilmente todos esses passageiros que contrataram esse pacote de viagem, que contrataram esse pacote de turismo de um navio de cruzeiro. A gente viu a Mara também contando sobre a exigência de vistos, né, nos lugares, nos países em que o navio vai parando, e também até a apresentação de certificado de vacinação. É importante ter esse conhecimento antes de embarcar, mas também é um dever também dessas empresas que vendem essas viagens informar também, né, sobre exigências de vacina, dos vistos dos países que são, né, necessários para desembarcar. Exatamente. Puxando um pouco aquela nossa primeira explicação, onde nós vamos adentrar em um país, em águas de países que têm soberania plena nessas águas, consequentemente, você deve seguir a regra desses estados costeiros. Então, se houver exigência de vacinas, exigências sanitárias, exigência de visto, documentos específicos, você terá o dever de apresentar, de se enquadrar nas normas desse país. Caso contrário, esse passageiro pode ficar retido dentro do navio sem poder sair naquele momento. Então, caso esse pacote seja contratado aqui no Brasil, perfaz também o dever desse fornecedor de informar amplamente, de acordo com a Lei 8078, nosso Código de Defesa do Consumidor, os documentos, os requisitos, os certificados de vacina exigidos em todos os países itinerários dessa rota, desse navio de cruzeiro. Vamos voltar à costa dos Estados Unidos, porque a Mara conta mais detalhes das mudanças que ocorreram nas viagens de navio pós-pandemia. Sequência de cenas aéreas por faixa costeira, com a praia, um porto, uma enorme ponte que cruza uma enseada e um navio de cruzeiro. Na eventualidade de um cruzeiro ser cancelado, como houve na Mara pandemia, Colife aposentada. eles nos ressarcem ou nos dão outro. Nos deram, né, outro cruzeiro que aconteceu conosco. No lugar, às vezes com bonificações e algumas regalias. A pandemia trouxe medidas sanitárias bem rígidas. Nos navios, ultimamente, se vê muito aviso pedindo para lavar as mãos. E na entrada dos restaurantes, dos buffets, sempre tem uma pessoa, um funcionário uniformizado, pedindo para que a gente, nos conduzido, né, de maneira a lavar as mãos nas pias aquecidas, de água aquecida que tem na entrada do buffet. E isso tem dado bastante resultado. Por exemplo, nesse cruzeiro não houve nenhum surto
de gripe, de resfriado, tá todo mundo saudável. A maioria dos alimentos fica na área do IP, fica contido, fica guardado dentro de vitrines de vidro, de acrílico. E você solicita ao funcionário aquele alimento, ele te entrega na mão. Isso certamente evita uma série de problemas, eventuais problemas de saúde. Entretanto, eventos desagradáveis acontecem nos cruzeiros, os mais longos principalmente. Dizem que há uma cerca de 3 a 4 mortes por cruzeiro, num cruzeiro de mais de 20 dias. Porque a faixa etária dos cruzeiristas é segundo qual. Uma das vezes nós estávamos jantando, um jantar de gala, e um senhor caiu no chão e foi aquela gritaria, aquela correria, chamando o médico. Ele infartou ali, foi rapidamente removido para a enfermaria, que postamos esses navios e quadro de enfermeiros e médicos. Nos foi perguntado se há uma cadeia, uma prisão aqui no navio em caso de crimes ou roubos ou uso de drogas. Não há uma cadeia, mas a pessoa que é pega fazendo algo errado, né? Ela fica retida na cabine, trancada. Na próxima parada, ela é deportada. Um forte abraço a todos. Um abraço para vocês, um abraço para todos. Vinheta, como funciona aí? Doutor Renan, a gente viu aí a Mara falar sobre o cuidado com a alimentação, né, dentro do navio. Cada país que o navio atraca, ele precisa ser inspecionado pela vigilância sanitária daquele país e tem que atender às regras sanitárias daquele local? Cada país vai ter seu padrão, sua Renan Margalho, advogado e professor de Direito Marítimo. Aqui no Brasil, especificamente, nós temos o controle de alimentos, nós temos o controle de água de lastro e também das rotas desse navio, verificando se algum tripulante ou passageiro é proveniente de zonas endêmicas e se apresenta algum sintoma. Caso apresente, a Anvisa, inclusive, como eu já disse antes, pode ordenar que esse navio se retire, mesmo estando com a documentação em dia, estando dentro de todos os padrões exigidos pela Marinha do Brasil. Agora, em caso ocorra um crime em alto mar, vamos dizer, uma violência doméstica, um roubo, um assalto, um homicídio, qual legislação penal será aplicada nessa situação? Uma vez que muitas vezes a bandeira do navio é uma, o navio está navegando em mar, vamos dizer assim, de outro país. Como que fica essa situação? Marina, essa é uma questão interessante, bastante polêmica no direito marítimo. Polêmica nem tanto, mas que gera muita polêmica, né? Porque traz uma série de consequências. Então, basicamente, vai prevalecer a legislação do país costeiro quando essa embarcação estiver no mar territorial. Porém, quando ela estiver fora do mar territorial de um país costeiro, prevalece a legislação de bandeira. Inclusive, cito um exemplo aqui, que tem uma ONG que ela atraca em países em que são proibidos o aborto, por exemplo, ela se retira do mar territorial desse país, sendo que esse navio ele tem bandeira holandesa, onde é permitido o aborto, ele realiza o procedimento abortivo por meio de comprimidos, assistido de médicos e enfermeiros, depois retorna para esse país costeiro para desembarcar essas mulheres que tinham desejo de realizar esse procedimento abortivo. Sem fazer nenhum tipo de juízo de valor aqui, basicamente essa embarcação utiliza a rigor todas as regras do jogo, posto que, a rigor da lei, esse procedimento abortivo, posto que foi realizado fora do mar territorial desse estado costeiro, seria considerado realizado no território do pavilhão da bandeira do navio, ou seja, em território holandês, se aplicando, nesse caso, a legislação da Holanda, que é permitido o aborto. Então, não há nenhum tipo de ilicitude nesse caso. Mas nos navios de cruzeiro que estão sendo tratados aqui, por exemplo, foi citado aqui que ele não pode vender coisas enquanto o navio está atracado, por poder incidir impostos, e também navios que tenham cassino também não pode funcionar enquanto estiver atracado no Brasil, posto que
Aqui no Brasil, o cassino não é permitido, certo? Então, nós podemos ter essa referência criminal. Em síntese, Estado costeiro tem a prevalência quando o navio estiver no mar territorial e vai prevalecer a lei do pavilhão. Porém, existem situações que a lei do pavilhão é uma, o ofensor, o criminoso, é de outro país e a vítima é de outro país. E nessa situação? Isso ocorreu no mar territorial de um terceiro país. Então, nesses casos, o que vai ocorrer em síntese? Eventualmente, esse crime é enquadrado em todos esses países. Quem pegar primeiro o ofensor vai poder punir esse ofensor. Entendi. Doutor Renan, muito obrigada pelas explicações aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio ITV Justiça e você encontra tudo lá. Até a próxima. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Lívia Faria. Apresentação e edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Vazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos. Gerência da gestão de conteúdo Viviane Anag. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariano Oliveira.